O vento quente do sertão soprava pelas ruas de paralelepípedo quando três rapazes de família boa decidiram pregar uma peça que mudaria para sempre o destino de duas das mais influentes linhagens do interior cearense. O que começou como uma brincadeira de carnaval fora de época se transformaria na vendetta mais sangrenta da história de Sobral, uma guerra que consumiria 4 gerações inteiras e deixaria um rastro de 47 mortos, ao longo de 73 anos. Coronel Antônio Ferreira da Silva, 52 anos, era o homem mais temido entre Sobral e Fortaleza. Dono de 3 fazendas de algodão, 2 casas comerciais e metade dos políticos da região. Antônio havia construído seu império com punhos de ferro e bala na agulha. Alto, magro, de bigode grisalho sempre bem aparado e olhos que cortavam como navalha. O coronel tinha uma reputação que fazia homens crescidos mudarem de calçada quando o viam aproximar. Viúvo há 10 anos, desde que Dona Sebastiana morrera de parto, Antônio criava sozinho sua única filha. Aparecida, de 16 anos, a menina dos seus olhos e a razão de sua existência. Aparecida era uma moça de beleza extraordinária que chamava a atenção por onde passava. Cabelos castanhos ondulados que brilhavam ao sol, olhos verdes como água de rio, cintura fina e um sorriso que fazia os rapazes da cidade perderem o sono. Mas não era apenas a beleza que a tornava especial, era também sua inteligência aguçada e personalidade forte, traços que herdara do pai. Estudava no Colégio das Irmãs, o mais respeitado de Sobral, e todos sabiam que seria médica ou advogada. Profissões impensáveis para uma mulher naquela época, mas que o coronel fazia questão de custear. A família rival eram os Machado, donos da outra metade do poder em Sobral. Inácio Machado, 48 anos, era comerciante próspero, dono de armazéns, tropas de mulas e uma das maiores criações de gado da região. Diferente do temperamento explosivo do coronel Antônio, Inácio era homem calculista, de fala mansa mas olhar duro, que preferia resolver problemas nos bastidores à troca de tiros na rua. Casado com Dona Conceição, mulher religiosa e respeitada, Inácio tinha 5 filhos homens: Raimundo, de 28 anos, Sebastião, de 25, João, de 22, Pedro, de 19 e Joaquim, o caçula, de apenas 17 anos. As duas famílias mantinham uma rivalidade cordial que datava de décadas. Competiam nos negócios, na política e na influência, mas sempre dentro dos limites da civilidade. Os filhos estudavam nas mesmas escolas, frequentavam as mesmas festas, alguns até namoravam primas distantes uns dos outros. Era uma rivalidade de classe, de prestígio, não de ódio. Até aquele fatídico outubro de 1947. A ideia partiu de Joaquim Machado, o caçula, um rapaz esperto demais para o próprio bem, conhecido pelas travessuras e pelo talento para imitar vozes. Estava conversando com 2 amigos, Zeca Pereira e Mundinho Costa, filhos de famílias também importantes, quando viu Aparecida saindo da igreja após a missa das 7. A moça caminhava sozinha, como sempre fazia, protegida pela reputação do pai que era melhor que qualquer escolta. Aposto que consigo fazer a filha do coronel se apaixonar por mim sem ela nem me ver, disse Joaquim aos amigos, exibindo a arrogância típica dos jovens ricos. Como? Perguntou Zeca, sempre disposto a apostas. Vou escrever cartas de amor fingindo ser outro. Quando ela estiver perdida de paixão, revelo quem sou de verdade. Vai ser a maior humilhação da vida dela. A aposta foi feita. Joaquim começou a escrever cartas românticas assinando como Antônio José, alegando ser um jovem estudante de direito de Fortaleza que a havia visto na igreja e se apaixonado perdidamente. As cartas eram entregues por um moleque de rua que Joaquim pagava, sempre quando Aparecida voltava do colégio. O rapaz tinha talento para a escrita e conhecia os gostos refinados da moça, criando um personagem perfeito. Culto, sensível, respeitoso, tudo que uma jovem romântica sonhava encontrar. Aparecida, que nunca havia recebido declarações de amor, ficou encantada. Respondia às cartas com a mesma paixão, abrindo o coração para aquele desconhecido que parecia entender sua alma.
Durante 3 meses, a correspondência se intensificou. Joaquim, entretido com o jogo, caprichava cada vez mais nas cartas, chegando até a citar poesias que decorava só para impressionar a moça. Aparecida guardava todas as cartas numa caixa de madeira perfumada, relendo-as todas as noites antes de dormir. Em janeiro de 1948, Joaquim decidiu que era hora do golpe final. Marcou um encontro no jardim da praça principal, próximo à fonte, às 8 da noite de uma quinta-feira. Aparecida, que havia mentido ao pai dizendo que ia rezar terço na casa de uma amiga, chegou pontualmente, vestida com seu melhor vestido azul, o coração batendo acelerado pela primeira vez que veria o homem dos seus sonhos. Joaquim estava lá, escondido atrás de uma árvore, acompanhado de Zeca e Mundinho. Aparecida esperou meia hora, depois 1 hora, depois 2. Quando finalmente desistiu e começou a caminhar de volta para casa, os 3 rapazes saíram do esconderijo gargalhando. "Aparecida! Aparecida!" gritou Joaquim. "Seu namorado Antônio José está aqui!" A moça se virou confusa e viu os 3 rindo. "Quem é Antônio José?" ela perguntou, ainda sem entender. "Sou eu!" respondeu Joaquim, fazendo uma reverência exagerada. "Seu apaixonado correspondente. Gostou da surpresa? 3 meses de cartas melosas para uma filha de coronel metida a uma importante..." O mundo desabou sobre Aparecida. A humilhação foi tão intensa que ela não conseguiu nem chorar na hora. Ficou parada, muda, vendo os 3 rapazes rirem da sua ingenuidade, da sua paixão exposta, da sua confiança traída. Sem dizer palavra, correu para casa, as cartas de amor que trouxera para devolver espalhadas pelo chão da praça. Chegou em casa soluçando de uma forma que o coronel Antônio nunca havia visto. Entre lágrimas e soluços, contou toda a história ao pai. Mostrou as cartas, explicou os encontros marcados, a humilhação pública, a risada dos rapazes. O coronel foi ficando cada vez mais vermelho conforme ouvia, as veias do pescoço saltando, as mãos tremendo de raiva contida. "Fizeram isso com minha filha?" perguntou ele, a voz rouca de ódio. "Humilharam uma Ferreira da Silva na praça pública como se fosse uma qualquer?" Aparecida confirmou, chorando ainda mais forte. O coronel se levantou da cadeira de balanço onde estava sentado e foi até o quarto buscar o revólver. "Pai, não faça besteira!" implorou Aparecida. "Não vale a pena se meter em confusão por causa de uma brincadeira boba." Mas para o coronel não era brincadeira boba. Era a honra da família, a dignidade da filha, o respeito pelo nome Ferreira da Silva que estava em jogo. "Menina, você não entende. Se eu deixar isso passar, amanhã qualquer moleque vai se sentir à vontade para desrespeitar você. A honra se defende com sangue ou não se defende." Naquela mesma noite, o coronel foi até a casa dos Machado. Eram quase 11 horas quando bateu na porta com força. Inácio veio atender, ainda de roupa de dormir, surpreso com a visita. "Antônio, que é isso? Que horas são essas de..." "Seu filho humilhou minha filha hoje", interrompeu o coronel, a voz cortante como chicote. Enganou a menina com cartas falsas, marcou o encontro e depois riu da cara dela na praça, na frente de todo mundo. Inácio franziu o senho, genuinamente surpreso. "Que história é essa? Qual dos meus filhos?" "Joaquim e mais 2 amigos dele. Transformaram minha filha em palhaça por 3 meses. Inácio chamou o caçula, que apareceu sonolento e descalço. Confrontado com a acusação, Joaquim tentou minimizar. "Foi só uma brincadeira, pai. A menina que levou a sério demais." A resposta foi uma bofetada que o derrubou no chão. "Brincadeira? Enganar uma moça de família? Expor ela ao ridículo? Isso é brincadeira?" gritou Inácio, mais furioso com o filho do que com o coronel. "Antônio, meu filho vai pedir desculpas à sua filha amanhã mesmo, na frente de quem quiser. Sou homem de honra e não criei filho para desrespeitar família alheia." O coronel balançou a cabeça. "Tarde demais, Inácio. O estrago já está feito. Minha filha não vai mais poder andar na rua sem que comentem da humilhação. Seu filho vai pagar." "Pagar como?" perguntou Inácio.
percebendo que a situação estava saindo do controle. "Do jeito que se paga por desonra no sertão", respondeu o coronel, a mão no cabo do revólver. "Antônio, não faça loucura. É um menino de 17 anos. Idade de homem. Se fez besteira de homem, vai pagar como homem." Inácio se colocou entre o coronel e o filho. "Então vai ter que me passar por cima primeiro." Os dois homens se encararam por longos segundos, a tensão cortando o ar como lâmina. Finalmente, o coronel recuou um passo. "Está bem, Inácio, mas você sabe que isso não vai ficar assim. A honra da minha família não se brinca." Saiu da casa dos Machado com a promessa não dita de que haveria acerto de contas. Inácio ficou acordado o resto da noite, andando pela casa, pensando numa solução que evitasse derramamento de sangue. De manhã, reuniu os 5 filhos e explicou a gravidade da situação. Joaquim fez uma bobagem que pode custar a vida dele e a de todos nós. O coronel não é homem de esquecer desaforo. Raimundo, o mais velho, sugeriu que Joaquim saísse da cidade por alguns meses, até os ânimos esfriarem. Sebastião propôs um pedido formal de desculpas em jornal. João achava que deviam procurar o padre para mediar. Pedro queria enfrentar o coronel de armas na mão, se necessário. Joaquim, que passara da noite refletindo sobre a besteira que fizera, estava genuinamente arrependido. "Pai, eu erro. Não pensei que fosse chegar a esse ponto. Posso pedir desculpas para a moça pessoalmente." Inácio balançou a cabeça. "Tarde demais, filho. Você tocou no que o coronel tem de mais sagrado. Para ele, defender a honra da filha é questão de vida ou morte." A tentativa de mediação veio através do padre Cícero, respeitado pároco da cidade que conhecia ambas as famílias desde meninos. Foi primeiro falar com o coronel, tentando convencê-lo de que a vingança não era o caminho cristão. "Coronel Antônio, o senhor é homem de fé. Sabe que a vingança pertence a Deus, não aos homens." "Padre, com todo o respeito, Deus ajuda quem se ajuda. E quem não defende a honra da família não tem honra nenhuma", respondeu o coronel, irredutível. O padre tentou argumentar sobre perdão, sobre a juventude de Joaquim, sobre as consequências que uma guerra poderia trazer. Nada convenceu o velho coronel. Em seguida, o padre foi falar com Inácio, que se mostrou mais aberto ao diálogo. "Padre Cícero, eu quero evitar sangue derramado, mas também não posso entregar meu filho para ser morto. O que o senhor sugere?" O padre propôs que Joaquim se casasse com Aparecida, reparando a honra dela de forma definitiva. A sugestão foi recebida com horror por ambas as famílias. "Casar minha filha com quem humilhou ela? Jamais!" rugiu o coronel. "Oá, esse moleque não é digno nem de beijar os pés da minha filha." Do lado dos Machado, a reação foi similar. "Meu filho não vai ser obrigado a se casar por causa de uma brincadeira mal feita", disse Inácio. Aparecida, consultada sobre a possibilidade, foi categórica. "Prefiro morrer solteira a me casar com aquele canalha." E Joaquim, por sua vez, declarou que não se casaria forçado, mesmo arrependido do que fizera. O impasse estava criado, e o padre percebeu que a tragédia era inevitável. A primeira tentativa de assassinato aconteceu uma semana depois. Joaquim voltava da fazenda da família quando foi emboscado na estrada da Mãe de Água. 2 homens encapuzados atiraram contra ele, mas o rapaz conseguiu se jogar do cavalo e fugir para o mato. Uma bala passou raspando em sua orelha. Outra acertou o cavalo, que morreu na hora. Joaquim chegou em casa sangrando, em estado de choque, confirmando os temores da família. "Foi o coronel", disse Inácio, sombrio. Começou a guerra. Reuniu os filhos e agregados da fazenda. 20 homens armados se aglomeraram na sala da casa grande. "A partir de hoje, ninguém anda sozinho. Joaquim fica na fazenda, sempre protegido. Vamos nos defender." A resposta veio 3 dias depois. Raimundo Machado foi atacado quando saía do armazém no centro da cidade. 2 homens atiraram pelas costas, mas Raimundo era rápido no gatilho e conseguiu se proteger atrás de umas barricas de farinha, revidando o fogo. O tiroteio durou 20 minutos, assustando toda a cidade.
Quando chegaram reforços, os atacantes já haviam fugido, deixando Raimundo ferido no braço, mas vivo. A cidade de Sobral entrou em pânico. As duas famílias mais poderosas estavam em guerra declarada e todos sabiam que isso significava morte e destruição. Comerciantes começaram a fechar as portas mais cedo, famílias a trancar as casas, crianças a ser proibidas de brincar na rua depois do escuro. O delegado Firmino Gomes, homem íntegro mas consciente dos limites do seu poder, tentou uma última mediação. Convocou os chefes das duas famílias para uma reunião em sua delegacia. Coronel Antônio, seu Inácio, vocês vão destruir a cidade inteira por causa de uma besteira de menino. Besteira de menino? Rugiu o coronel. Desonrar uma moça de família é besteira? Se eu deixar isso passar, qualquer vagabundo vai se sentir à vontade para mexer com as mulheres da minha casa. Inácio tentou uma última vez. Antônio, o menino está arrependido. Pode pedir desculpas públicas, pagar alguma indenização. Indenização? O coronel se levantou da cadeira, vermelho de raiva. Você acha que a honra da minha filha tem preço? Que se compra e se vende como saco de milho. O delegado percebeu que não havia mais diálogo possível. Os dois homens saíram da delegacia mais inimigos do que quando entraram. A escalada da violência foi rápida e brutal. Em fevereiro de 1948, João Machado foi morto numa emboscada quando voltava de uma festa no distrito de Cochichola. 5 balas no peito, morte instantânea. O jovem de 22 anos, que nem havia participado da brincadeira original, pagou com a vida pela besteira do irmão. O funeral de João foi o maior que Sobral já havia visto. Mais de 1000 pessoas acompanharam o cortejo até o cemitério. Inácio chorava sobre o caixão do filho, jurando vingança. Mataram meu menino por nada. Isso não vai ficar assim. Os outros filhos seguravam o pai, mas também choravam lágrimas de raiva e sede de desforra. A resposta veio uma semana depois. Aparecida estava saindo da missa quando uma bala de rifle quase acertou sua cabeça, passando tão perto que cortou alguns fios do seu cabelo. A moça desmaiou de susto e só não morreu porque o atirador errou por alguns centímetros. O coronel, ao saber do atentado contra a filha, ficou louco de raiva. Tentaram matar minha filha, agora é guerra de verdade. Reuniu 50 homens armados e partiu para atacar a fazenda dos Machado. O confronto durou a madrugada inteira. Quando amanheceu, 3 vaqueiros dos Machado estavam mortos, 2 dos Ferreira da Silva também. Sebastião Machado levou um tiro na perna que o deixou manco para o resto da vida. A cidade vivia em clima de guerra civil. Famílias aparentadas com um lado ou outro saíam da cidade com medo de serem mortas por engano. Comerciantes neutros fechavam as portas, com medo de balas perdidas. O prefeito pediu intervenção do Estado, que enviou uma força policial insuficiente para controlar a situação. Em março de 1948, Pedro Machado foi encontrado morto na beira do rio Acaraú, com sinais de tortura. Havia sido espancado antes de levar o tiro de misericórdia. Tinha apenas 19 anos. Inácio, ao ver o corpo do terceiro filho morto, perdeu completamente a razão. 3 dos meus filhos. 3! Gritava, batendo no peito. Vou acabar com a raça dos Ferreira da Silva até o último! A vingança foi terrível. Uma semana depois, a casa do coronel foi atacada de madrugada por 20 homens armados. Aparecidas, e que dormia no quarto dos fundos, acordou com os tiros e gritos. Viu homens encapuzados invadindo a casa, procurando por ela e pelo pai. O coronel se defendeu bravamente, matando 3 atacantes, mas levou 2 tiros no peito. Aparecida conseguiu fugir pelos fundos da casa e se esconder no mato, de onde viu a propriedade sendo incendiada. A casa onde nascera, com todas as recordações da mãe morta, virou cinzas. O coronel sobreviveu aos ferimentos, mas ficou marcado para sempre. Queimaram minha casa, tentaram matar minha filha. Agora é até o último homem. O que se seguiu foi um banho de sangue que manchou o sertão cearense para sempre.
Familiares, agregados, vaqueiros, todos foram arrastados para o conflito. Emboscadas nas estradas, ataques às fazendas, tiroteios no centro da cidade. Em 6 meses, 15 homens haviam morrido dos dois lados. Joaquim, o causador de toda a tragédia, vivia escondido numa fazenda distante, protegido dia e noite. O rapaz havia envelhecido 10 anos em poucos meses, o peso da culpa e do medo consumindo sua juventude. Por que eu fiz aquilo? Se perguntava todos os dias. Por uma aposta estúpida, destruí 2 famílias. Em setembro de 1948, Inácio Machado morreu num tiroteio na porta da igreja, no Domingo de Ramos. O patriarca havia ido assistir à missa contra os conselhos dos filhos, dizendo que nem mesmo Deus abandonou os Machado. 3 homens o esperavam na saída e atiraram a queima-roupa. Inácio ainda conseguiu matar um dos atacantes antes de cair, mas foi crivado de balas. Com a morte do patriarca, Raimundo assumiu a liderança da família e jurou continuar a guerra. Meu pai morreu por nossa honra. Vou vingar ele e meus irmãos. Mas a família estava destroçada. Dos 5 filhos de Inácio, restavam apenas Raimundo, Sebastião, Manco e Joaquim, escondido. A viúva Dona Conceição havia enlouquecido de dor e vivia numa cadeira de balanço, falando com os filhos mortos. Do lado dos Ferreira da Silva, a situação também era desesperadora. O coronel Antônio, envelhecido e doente dos ferimentos, via seu império desmoronar. As fazendas abandonadas, os negócios falindo, os homens de confiança mortos ou fugidos. Aparecida havia perdido completamente a alegria de viver, transformando-se numa sombra da moça radiante que fora. Em dezembro de 1948, um ano após a brincadeira fatal, o coronel Antônio morreu de desgosto e ferimentos mal curados. Suas últimas palavras foram: "Não deixem os Machado viverem em paz." Aparecida, aos 17 anos, herdou um império em ruínas e uma guerra que não sabia como terminar. O funeral do coronel reuniu o que restava dos seus aliados e agregados. Aparecida, vestida de luto fechado, jurou sobre o caixão do pai: "Vocês mataram meu pai, destruíram minha família. Vou passar a vida inteira perseguindo vocês." Era uma menina fazendo promessa de mulher, mas o ódio em seus olhos era real como ferro em brasa. A guerra continuou pelos anos seguintes, mesmo com os líderes originais mortos. Aparecida se casou com o coronel Damasceno, um fazendeiro violento de município vizinho, que assumiu a liderança do clã Ferreira da Silva. Raimundo Machado se casou com uma prima rica, conseguindo recursos para continuar o conflito. Em 1952, Joaquim Machado, então com 22 anos, foi finalmente encontrado e morto. Estava escondido numa fazenda no Piauí quando pistoleiros pagos por Aparecida o localizaram. Foi torturado durante horas antes de morrer, obrigado a escrever cartas pedindo perdão que nunca chegaram ao destino. Sua morte deveria ter encerrado a guerra, já que era ele o culpado original, mas o ódio já havia se enraizado demais nas 2 famílias. A década de 1950 foi marcada por ataques esporádicos, mas mortais. Sebastião Machado foi morto em 1954 numa emboscada na Feira de Sobral. Raimundo vingou o irmão, matando 2 cunhados de Aparecida em 1956. A viúva Conceição Machado morreu em 1957, ainda falando com os filhos mortos, sem nunca ter entendido completamente a tragédia que destruiu sua família. Em 1959, 12 anos após a brincadeira original, Raimundo Machado foi encontrado morto em sua fazenda, amarrado numa árvore e crivado de balas. Era o último dos filhos homens de Inácio. Com sua morte, parecia que a primeira geração da guerra havia se exterminado mutuamente, mas o ódio passou para os filhos. Os sobrinhos de Joaquim juraram vingar os tios. Os filhos que Aparecida teve com Damasceno cresceram ouvindo histórias da humilhação da mãe e da morte do avô. A segunda geração pegou em armas em meados dos anos 1960, recomeçando o ciclo de violência.
Aparecida, transformada numa mulher dura e implacável, educou os filhos para serem guerreiros. Os Machado humilharam nossa família, mataram seu avô, destruíram nossa honra. Vocês nasceram para vingá-lo. Antônio Damasceno Júnior, Ferreira Damasceno e Pedro Damasceno cresceram como soldados numa guerra que começou antes deles nascerem. Do lado dos Machado, os sobrinhos e primos de Joaquim também foram criados para a vingança. Seu tio morreu por culpa dos Ferreira da Silva, que não souberam perdoar uma brincadeira de menino, diziam as tias viúvas, José Machado, Inácio Machado Neto e Raimundo Machado Júnior. Se tornaram continuadores do conflito familiar. Os anos 1970 viram uma nova escalada de violência, agora com armas mais modernas e métodos mais brutais. Em 1973, Antônio Damasceno Júnior foi executado na porta de uma boate em Fortaleza, crivado de balas de metralhadora. Em 1975, José Machado morreu numa emboscada na BR-222, seu carro explodido por dinamite. A guerra se espalhou geograficamente conforme as famílias se dispersaram pelo Ceará e estados vizinhos. Mortes em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, sempre motivadas pelo ódio ancestral entre Ferreira da Silva e Machado. A imprensa começou a noticiar o que chamaram de a vendetta mais longa do Brasil. Em 1978, um evento chocou até os acostumados com a violência da guerra familiar. Durante o casamento de uma prima distante dos Machado, homens armados invadiram a festa e atiraram indiscriminadamente. 7 pessoas morreram, incluindo 2 crianças que não tinham nada a ver com o conflito. A opinião pública se voltou contra ambas as famílias. Aparecida, agora com 47 anos, havia se tornado uma matriarca temida em todo o Ceará. Viúva pela segunda vez, Damasceno morreu de infarto em 1976. Controlava o que restara do império familiar com um punho de ferro. Tinha informantes por todo o estado, pistoleiros no seu comando, políticos no seu bolso. Mas também havia perdido 2 dos 3 filhos na guerra. A terceira geração entrou no conflito nos anos 1980. Netos dos protagonistas originais, jovens que nunca conheceram Joaquim ou o Coronel Antônio, mas que herdaram o ódio como herança de família. Alguns tentaram quebrar o ciclo, mudando de nome e se escondendo em outras regiões, mas o passado sempre os alcançava. Em 1987, 40 anos após a brincadeira original, aconteceu o que muitos consideram o episódio mais trágico de toda a guerra. Maria Machado, neta de Inácio e professora primária que nunca se envolvera na violência, foi sequestrada com os 2 filhos pequenos. Torturada durante 3 dias para revelar o paradeiro de primos foragidos, foi morta junto com as crianças de 4 e 6 anos. O assassinato de crianças inocentes causou revolta mesmo entre os próprios familiares. Alguns membros das 2 famílias se uniram pela primeira vez em décadas para condenar o ato. Mas as facções mais radicais continuaram a guerra, argumentando que quem nasceu Machado vai morrer inimigo e filho de cobra é cobrina. Os anos 1990 trouxeram uma tentativa séria de pacificação. O governador do Ceará, pressionado pela imprensa nacional que descobrira a Guerra Infinita de Sobral, criou uma comissão especial para mediar o conflito. Representantes das 2 famílias se encontraram pela primeira vez em meio século para tentar um acordo de paz. As negociações duraram meses e pareciam promissoras. Aparecida, agora uma velha de 60 anos cansada de tanto sangue, mostrava-se disposta a perdoar. Já perdi pai, maridos, filhos. Não quero que meus netos morram também, declarou. Do lado dos Machado, os poucos sobreviventes também falavam em cessar fogo, mas a paz durou apenas 6 meses. Em março de 1995, Pedro Damasceno, o último filho vivo de Aparecida, foi morto numa emboscada quando voltava da reunião de paz. O atentado foi atribuído a uma facção radical dos Machado que se opunha ao acordo. Aparecida, vendo o último filho morto, cancelou todas as negociações e jurou guerra até a morte. Mataram meu último menino quando ele vinha da mesa de paz. Não há perdão para quem mata na traição, declarou a matriarca, de volta ao luto fechado que usara por décadas.
a guerra recomeçou com fúria renovada, agora envolvendo a quarta geração de ambos os lados. Os anos 2000 viram o conflito se modernizar com a tecnologia. Ameaças por celular, perseguições rastreadas por GPS, execuções filmadas e enviadas às famílias rivais. A internet permitiu que descendentes espalhados pelo Brasil se encontrassem e continuassem o ódio ancestral. Em 2008, aos 77 anos, Aparecida morreu de câncer, levando consigo mais de 60 anos de ódio. Suas últimas palavras, segundo a neta que a acompanhava, foram: "Não perdoem nunca. A honra dos Ferreira da Silva vale mais que a vida." Foi enterrada ao lado do pai, no mausoléu familiar que se tornara uma fortaleza vigiada 24 horas por dia. Com a morte da matriarca, muitos esperavam que a guerra finalmente terminasse. Mas os bisnetos de Joaquim e do Coronel Antônio continuaram o conflito, agora mais por tradição do que por memória real dos eventos originais. Jovens de 20 e poucos anos matando e morrendo por uma brincadeira que aconteceu antes dos seus avós nascerem. O conflito se espalhou para o crime organizado. Descendentes das duas famílias se envolveram com o tráfico de drogas, roubo de cargas, sequestros, usando os recursos do crime para financiar a guerra particular. A polícia tinha dificuldade para distinguir entre crimes comuns e atos da vendetta familiar. Em 2015, um documentário internacional sobre a Guerra Eterna de Sobral trouxe atenção mundial para o conflito. Jornalistas estrangeiros ficaram chocados ao descobrir que uma brincadeira de adolescente em 1947 ainda causava mortes em pleno século XXI. O Brasil ficou constrangido com a repercussão internacional. A imprensa conseguiu localizar alguns descendentes que haviam quebrado o ciclo de violência. Viviam com nomes falsos em outros países, alguns há décadas sem voltar ao Brasil, com medo de serem reconhecidos e mortos. "Não existe paz para quem nasceu com esses sobrenomes", declarou um bisneto de Inácio Machado, vivendo há 20 anos no Canadá. Em 2018, 70 anos após a brincadeira original, a guerra finalmente começou a perder força. As duas famílias haviam se dispersado tanto geograficamente e se misturado tanto com outros grupos criminosos que a motivação original se perdera. Muitos dos envolvidos em crimes recentes nem sabiam mais explicar direito por que lutavam. O último homicídio oficialmente atribuído à guerra aconteceu em janeiro de 2020. Carlos Ferreira da Silva Neto, tataraneto do Coronel Antônio, foi morto a tiros em São Paulo por homens que se identificaram como Vingadores dos Machado. Tinha 23 anos, trabalhava numa loja de roupas e nunca havia pisado no Ceará. Com sua morte, chegou-se ao número final: 47 mortos ao longo de 73 anos, 4 gerações completamente dizimadas, centenas de órfãos e viúvas, milhões de reais perdidos, uma cidade traumatizada para sempre. Tudo por uma brincadeira de mau gosto de um rapaz de 17 anos que queria impressionar os amigos. Hoje, Sobral tenta esquecer sua história sangrenta. A cidade cresceu, se modernizou, tem universidade, indústrias, vida cultural ativa, mas os mais velhos ainda se benzem quando ouvem os nomes Ferreira da Silva e Machado. No cemitério, os túmulos das duas famílias ocupam lados opostos, separados na morte como foram em vida. A casa onde morou o Coronel Antônio foi demolida nos anos 1980. No terreno foi construído um posto de gasolina. A fazenda dos Machado virou loteamento residencial. Como se a cidade tentasse apagar fisicamente as lembranças da guerra que a atormentou por décadas. Joaquim Machado, o jovem que começou tudo com uma aposta boba, se tornara lenda urbana em Sobral. Dizem que seu espírito assombra a praça onde humilhou Aparecida, pedindo perdão eternamente por uma brincadeira que custou dezenas de vidas. Verdade ou não, a história serve de lição sobre como pequenos atos podem ter consequências gigantescas. Aparecida Ferreira da Silva, a moça de 16 anos que só queria viver um primeiro amor, transformou-se na Medusa do Sertão, uma mulher que dedicou a vida inteira à vingança. Morreu aos 77 anos, sem nunca ter conhecido a paz, sem nunca ter se permitido amar de novo, consumida pelo ódio que a manteve viva por décadas.
A Guerra de Sobral entrou para os livros de sociologia como exemplo extremo de vendetta familiar no Brasil moderno. É estudada em universidades como caso de escalada de violência, citada em trabalhos sobre cultura da honra no interior nordestino, lembrada sempre que se quer mostrar para onde pode levar a sede de vingança. Mas talvez a lição mais importante da guerra seja sobre o poder das palavras e ações aparentemente inocentes. Uma brincadeira que durou 3 meses destruiu 4 gerações de 2 famílias. Uma aposta entre amigos virou tragédia nacional. Um momento de humor cruel se transformou em 73 anos de sangue derramado. No cemitério de Sobral, uma placa colocada pela prefeitura em 2020 resume a tragédia. Em memória das 47 vítimas da guerra familiar que assolou nossa cidade de 1947 a 2020. Que suas mortes sirvam de lição eterna. Não há brincadeira inocente quando se mexe com a honra alheia. Não há vingança pequena quando se cultiva o ódio no coração. Hoje, quando os jovens de Sobral fazem brincadeiras uns com os outros, os mais velhos sempre os advertem. Cuidado, menino. Lembra da Guerra do Joaquim. E todos sabem do que estão falando. Todos conhecem a história da brincadeira que virou pesadelo, do riso que se transformou em choro, da aposta que custou 4 gerações de vidas humanas. A última descendente conhecida das famílias rivais, uma bisneta de Aparecida que vive em Portugal com nome falso, disse numa entrevista recente: "Minha bisavó morreu odiando, minha avó morreu vingando, minha mãe morreu fugindo. Eu escolhi viver perdoando. O ódio acabou comigo." E assim termina a história da guerra mais longa do sertão brasileiro, que começou com 3 rapazes rindo na praça de uma cidade pequena e terminou com dezenas de túmulos espalhados por todo o país. Uma lição eterna sobre como o orgulho ferido pode ser mais mortal que qualquer doença, como a sede de vingança pode consumir gerações inteiras, como uma brincadeira de alguns minutos pode ecoar por mais de 7 décadas. No sertão, onde a honra ainda vale mais que a vida para muitos, a Guerra de Sobral permanece como advertência. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, porque no coração humano não existe brincadeira pequena demais para gerar tragédia grande demais.